Olá 002, eu achei que tinha feito comentário sobre o seu, mas eu fiz sobre outro. Então vamos a nossos comentários de uma pessoa que está chegando no seu arquivo. Vamos aos comentários sobre o que você produziu. E eu vou, nesse caso, lembrar que não desconsidera nem substitui os comentários do seu monitor. A ideia aqui é suplementar com comentários e ideias de quem está chegando e encontrando o seu projeto. Aqui nós temos as estruturas prontas e aqui parece que eu preciso encontrar uma lista de atividades e os seus atributos essenciais. Atributo essencial são aqueles que são necessários e não são dispensáveis e são os mínimos. Então eu vou dar uma olhada aqui e vou encontrar dias comerciais. Eu não entendi dias comerciais porque parece que o caderno de estudos fala sobre as atividades podem acontecer a qualquer momento, qualquer hora, todos os dias sem interrupção. É um vício criar atividades. É um vício porque me ensinaram assim, o cursinho me ensinou assim, o meu software pirata preferido, ele já nasce assim. As atividades podem acontecer a qualquer momento. É possível eu montar sem parar 24 horas. É possível transportar a qualquer momento. O problema é que nós trazemos restrições e fantasmas do passado, ou, como eu disse, vícios, que te levam a ditar e aceitar que é DH comerciais. O nosso calendário aqui, o calendário é com o botão direito, eu acho o calendário. Está aqui. O nosso calendário aqui tem dias comerciais, eu não sei como é que o caderno pediu para codificar, e tem todo dia com... Esse comerciais é porque eu não quis afrontar muito. 8 horas, segunda a sexta, e é o dias comerciais. Então não tem trabalho sábado e domingo. E no todo dia comercial tem trabalho sábado e domingo. Vamos olhar aqui que, mais uma vez, o caderno de estudos deveria ser bem claro quanto a isso. Então eu vou trazer aqui a tabela datas e horas comerciais de segunda a sexta e o outro de segunda a domingo. E aqui eu vejo que o meu calendário comerciais DH, ele teria que ter uma tabela de Wix que não incluísse sábado e domingo. E o todo dia, horário comercial, teria que ter uma tabela de todo dia, hora comercial. Então, primeira coisa que a gente vê é isso aqui. E, teoricamente, todos os calendários seriam comerciais. Todo dia comercial. Para arrumar isso, eu vou ter que pedir para que o Gantt seja reajustado, não incluindo as atividades, as fases, para que eu possa marcar todo mundo. E com o fio eu mudo para DHT, eu acho, DHT. Não deu, então eu vou ter que pegar o nome certo. Duplo clique, escolho, Ctrl+C, copio, marco todo mundo e mando um fio geral, com o botão direito. Pronto, agora eu normalizei a vida. Todos os calendários de atividade, mostrando agora as fases, ou os produtos, eles são... Esqueci esses, né? Ih, gente, esqueci alguns aqui. Ctrl+C e marcando as atividades, só atividades, Ctrl fio, não deu certo. Então vou marcar todas as atividades, propriedades comuns, chamando de calendário todo dia. Então eliminamos o primeiro vício. Claro que com isso o seu planejamento vai ficar possível e muito mais feliz quando você calcular a data do projeto vai ser mais cedo. Então estou vendo aqui volume do quê? Volume do bloco e aqui é o volume da atividade. Montar, eu acho que o caderno de estudos te lembra que são 9 metros cúbicos. E os outros podem ser 100%, mas nós precisamos ter uma unidade métrica. Isso é outro vício que trazemos da academia de 1960, que é praticado e repetido. Veja, eu quando monto uma estrutura metálica de 20 colunas, e eu montei hoje 10 colunas, eu escrevo que montei 10 num total de 20, e o computador calcula 50. O que você conta de produção é a quantidade na unidade contratual ou física. E depois o computador calcula um percentual relativo ao todo. E não olhar para a obra e dizer, olhando eu encontrei 30. Não, você não olha e encontra 30, você faz a conta e diz 30. Na verdade, você aplica o parâmetro correto. Então, eu vejo isso aqui que deve ser verificado. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho anotações, legais, anotações. Eu tenho aqui volume, a duração é padrão, porque pode ser milestone, pode ser hammock. Vamos ver se você fez a hammock legal depois. As APL, ou seja, todo mundo vai cedo.
ser todo mundo mais cedo com os atributos essenciais. Olhando para o projeto todo, eu vejo as atividades, as durações. Cadê a quantidade da duração? Aqui, elas estão definidas no caderno de estudos. Quando eu mando calcular, um calendário todo dia, ele calcula e me dá isso aqui. Isso é um projeto possível. Não diga que não quer pagar hora extra. Não diga que não tem gente. Não diga que não tem material. Esse é o planejamento possível. E você fez o planejamento possível. Os atributos essenciais estão aqui. Planejamento com atributos essenciais, rede. A rede mostra que você se preocupou em garantir que tudo começa no início e tudo termina, é claro, no fim. Eu estou vendo o início e um fim juntinho. Eu acredito que depois que você planeja, você começa o trabalho. Planeja, trabalha e encerra. E depois que encerra, você vai pro fim. Calcula. E agora temos uma rede de ponta a ponta. Planeja, pensa, executa e faz. E depois termina. Iniciação não pertence a isso aqui. Agora, a supervisão é Hammock e ela toma conta da galera toda. Tá legal. Só tem uma coisa estranha aqui no seu trabalho direto, que tem alguém começando fora do lugar. Esse pessoal aqui. Urbanização. Tem uma jardinagem. Jardinagem tem que ter uma atividade chamada, eu acho que o nome do caderno de estudos é gramar. Atributo essencial. Vamos de novo. Gramar são 450 metros. Não, não é aqui não, errei. Gramar são 450 o quê? Metros quadrados. Quando você fizer o primeiro mês de trabalho, você vai lá e vai contar 50 metros quadrados. Aí você escreve, fiz 50. Logo no mês, no momento, 50 sobre 450 vezes 100 vai dar um percentual. E não o percentual. E aí nós temos o quê? Continuando, eu tive que parar porque eu recebi uma ligação, eu fui obrigado a atender. Então vamos lá, estava falando do gramar. Gramar tem um início e quando acabar de gramar, eu tenho um término, não é isso? É isso aí. Lembrando que, calculando, eu continuo com um problema. Urbanização faz parte do meu trabalho direto, então, início do trabalho direto manda para início da urbanização. E é claro que quando eu acabar a urbanização, eu vou mandar para o fim do trabalho direto, que eu não sei onde está. Fim do trabalho direto, pavimento, fim do trabalho direto. Onde está isso? Aqui, fim do trabalho direto. Então, com isso, eu vou calcular de novo, eu acho que eu vou conseguir ver e mostrar o padrão tradicional acadêmico. Qual é o padrão tradicional acadêmico? É o seguinte, planejar pensando, executar e depois encerrar. No nosso projeto, no nosso exercício, a supervisão toma conta só do trabalho direto, onde tem mais despesa, movimento, riscos, inseguranças. Planejamento não tem supervisão nem o encerramento. Poderia ter, nesse caso não tem. Então, analisando aqui a sua rede, voltando para a rede, eu vou dar uma olhada aqui, que tudo tem conexão entre si. Vamos ver aqui, Gantt, tirando as fases, eu vejo uma rede que começa num ponto e acaba no outro. E sub-redezinhas. E eu termino o primeiro pavimento, começo o segundo, termino o segundo, começo o terceiro, termino... Aí eu tenho um início, que é um marco que dura um tempão. E tem um término que dura um tempão. Acredito que essa coisa aqui, chamado de início, seja um milestone. Milestone. Acredito que esse aqui seja um milestone. Alguém não ficou atento. De milestones. Se eu mandar calcular, talvez agora o prazo do meu projeto vai diminuir, porque agora não são 5 dias, é 1 segundo, e nós estamos aqui com a rede montada. Pergunta, é possível montar o segundo pavimento junto do primeiro? Não. É possível montar o terceiro junto do segundo? Não. Eu preciso de uma base para apoiar os outros blocos. Mas isso aqui pode ser melhorado. Tem que chamar um engenheiro civil. E aqui no modo rede eu vejo que tem gente com predecessor e sucessor. Vou perguntar aqui, filtro meu, quem não tem atividade que me precede? Quem não me precede? O único que não tem predecessor é o início. Filtro meu, quem é que não me sucedeu? Só o término e a Hammock. Mas a Hammock não conta porque ela é uma anomalia. Estamos falando de atividades que compõem o fluxo de trabalho. Então eu tiro o filtro e vejo que meu fluxo está contínuo e interessante. Estrutura analítica do trabalho mostra os pacotes e as atividades. Mas se eu quiser ver do ponto de vista, da perspectiva da estrutura de risco, eu consigo dizer o seguinte, a menos dos marcos, sei lá, ou de alguém perdido aqui, eu vejo que a segurança do trabalho está interessada apenas em risco alto. E ela olha e encontra que só tem risco alto aqui, aqui e aqui. Nesse período da vida, ela tem menos preocupação com a segurança do trabalho. Aqui também. E nesse período aqui tem muita preocupação. E com quem? Com o Daniel. Só com o Daniel. É só com o Daniel. Ela sabe exatamente aonde ela vai atuar.
o custo disso, porque a visão agora não é mais uma visão estruturada pela produção, é pela segurança do trabalho. Claro, participante 002, que isso aqui não foi classificado. Não foi classificado por quê? Porque provavelmente esquecemos de fazer a alocação dos riscos. Mas isso é um retrabalho, o seu monitor provavelmente vai ver isso. E agora os atributos restritivos. Eu tinha os atributos essenciais. E você agora entende que as atividades têm atributos restritivos, atrapalham a vida do projeto. E quais são os atributos restritivos? São aqueles que não deixam começar antes de. No caderno de estudos você vai encontrar que o relógio não pode ser montado antes de... Não sei quando, né? Eu não sei quando de cabeça. Eu vou criar um problema aqui. Ele não pode ser montado antes de... aqui, 28/6. Eu vou dizer que não pode ser montado antes de 15/7. Olha aqui a setinha, o triangulinho. Esse planejamento mais cedo possível, não vai acontecer. Por quê? Porque não, é uma restrição, não pode ser antes de 15/7. Quando eu pedir para calcular, o trabalho todo vai ser reagendado e eu vou encontrar que o projeto vai ficar mais tarde. Então os atributos restritivos são os seguintes. Prioridades. Algumas coisas são prioritárias em relação a outras. Por exemplo, esse aqui e esse aqui acontecem ao mesmo tempo. Se eu não tiver dinheiro, que é uma outra restrição, já tenho o indicativo aqui de uma restrição de ordem. Esse aqui é prioridade 2.500. Esse aqui é prioridade 5 milhões. Ou seja, se por outros motivos eu tiver um empate e os dois forem feitos ao mesmo tempo, esse elemento orientador vai dizer quem vai acontecer primeiro com o senhor Jorge, que só tem um senhor Jorge, e quem vai acontecer depois, porque só tem um senhor Jorge. O senhor Jorge faz isso, isso e isso, e sem eu criar uma ligação lógica, o computador vai dizer, depois, seu Jorge faz isso, isso e isso. Ou seja, temos aqui um elemento de orientação restritiva, temos um restritor, e aqui nós temos, no lugar errado, o espaço necessário de montagem. Espaço necessário de montagem. Espaço necessário de montagem. Por que isso? Porque, colocando no lugar certo, a atividade tem um probleminha. Embora o bloco tenha X metros cúbicos, para montar eu demando uma área de guindaste caminhão gente de 30 metros quadrados. Se eu quiser montar todos esses aqui simultaneamente, como está previsto, eu vou ter aqui 30, 60, 90 metros quadrados. Se o meu terreno só tem 50 metros quadrados, isso passou a ser uma orientação restritiva. Porque eu não consigo montar os 5 ao mesmo tempo, porque eu tenho caminhão, tenho gente, tenho dinheiro, mas não tenho espaço. E o computador vai dizer, você não tem espaço, então só tem quanto? 50 metros quadrados. O computador vai dizer, primeiro farei esse, prioridade alta, que está escrito, depois com 50 metros quadrados eu faço esses, prioridade mais baixa, porque está escrito. Então os elementos são restritivos. Se você hoje não tem uma ferramenta que te ajuda, agora você tem. Porque você coloca as restrições, coloca os espaços que demandam, coloca a prioridade, e quando você informar na unidade 3 os recursos que você tem, e na unidade 4 os recursos que você... Desculpa, os recursos que você precisa. E na unidade 4 os recursos que você tem, ele vai calcular para você que você não vai acabar isso no dia 13 de setembro. O planejamento vai ser revisado, otimizado, interativamente, recursivamente, para encontrar o melhor prazo, respeitando limites de espaço, limites dos recursos que você colocou na unidade 3, desculpa, limites que você botou na unidade 4, e os recursos que você precisa na 3, e as prioridades, e os calendários, que agora também serão restritivos. Faz de conta que agora você vai dizer que a montagem do relógio... Onde está o relógio? A montagem do relógio, além de começar no dia 15, tem um calendário especial. Por quê? Porque o Mr. Smith só chega no dia 15. E o calendário do Mr. Smith agora é 4 dias por semana na Europa. Então esse calendário aqui não pode. Porque de segunda a sexta, você vai ter que ter um calendário de segunda a quinta. Se for isso, isso aqui vai esticar o prazo no seu planejamento. Por isso que a gente chamou de restritivo o calendário, porque o calendário é uma restrição não natural. É uma restrição que você inventou. A prioridade é uma restrição que você inventou. O não posso antes de é uma restrição que você inventou. O espaço necessário é uma restrição que você inventou. Porque o planejamento possível é esse aqui. Quando você começa a botar o que inventa, o planejamento vai para o espaço. Literalmente, ele vai para mais para frente. Bom, nós temos agora atributos para análise. Você fez o cálculo e aí apareceram atributos que você vai usar para analisar o seu projeto. Olhando o vídeo do seu colega que eu já fiz, você vai entender várias coisas desses elementos restritores.
E aqui eu consigo ver o seguinte, eu vou tirar aquela restrição que eu coloquei de não começar antes de. E eu vou voltar para os restritores, para o elemento de análise, para poder te mostrar, chegando agora, que eu consigo enxergar pelo cálculo do planejamento possível qual é o caminho crítico. O caminho, eu tirei, mas não deu certo. Vamos de novo? Acho que é esse, né? Tirando a restrição. Onde está aqui? Tirando a restrição. Fazer de novo. O caminho crítico é o caminho vermelho. O caminho vermelho significa aquele que é o mais longo, que define o tamanho do projeto. Todos os azuis são passíveis de ir um pouquinho para frente sem atrapalhar o fim do projeto. Então nós temos aqui uma rede vermelha e uma rede completa. A rede vermelha mostraria o seguinte: só atividades que são críticas. Botão direito filtrando só atividades que são 1, que nessa ferramenta significa crítico. Eu tenho aqui todo o caminho ruim, o caminho problemático. Não posso errar em nenhum desses elementos, nenhuma dessas atividades, sem comprometer o meu projeto. Por outro lado, eu tenho um filtro. Como é que eu faço filtro? Eu posso dizer quem é igual a não crítico. São todos azuis, ou seja, aqui tem folga. Se tem folga, eu posso pedir para mostrar folga. Ajuste do Gantt com folga é o mais tarde possível, eu encontro esses fantasmas. Ou seja, se eu não fizer aqui, eu posso fazer aqui, que ninguém vai afetar o fim do projeto. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Acho que é isso. Não tenho certeza, não, mas acho que é isso. E aí você tem um espaço para navegar no reagendamento. Não é para atrasar, é para navegar num reagendamento. Não todo mundo junto. Um de cada vez e essas coisas mudam. O caminho completo está aqui. Eu vou tirar esses fantasmas, porque fantasmas não existem. E aí nós ficamos com isso. Se você foi prudente, você gravou a sua linha de base. Supondo que esse é o seu melhor plano, eu vou dizer que a minha linha de base é eu mesmo. Acabei de planejar, ficou show, é a minha linha de base. Para isso, dentro do caderno de estudo, você vai fazer uma comparação com a linha de base. Todos os parâmetros, de acordo com os vídeos de apoio, vão para cá. Todos os... Acho que sobrou algum. Sobrou. Então, todos os parâmetros vão para cá. Os componentes de custo vão para lá. Componentes da material, todo mundo vai para lá. Para lá é onde eu vou usar como comparação. Uma cópia fiel do projeto vai ser usada para comparar. E eu, depois de definir, eu comparo com a linha de base. Vai aparecer um fantasminha aqui, um fantasminha. Então, salvando, calculando. E eu vou pedir para comparar de novo. Isso está no caderno de estudo. Eu vou ter agora exatamente que a minha linha de base e o meu planejamento estão síncronos. Se eu me atrever a replanejar essa atividade de 10 para 15 dias, eu já escorreguei aqui. A linha de base do tempo denunciou. Se eu pedir para calcular, os impactos vão mostrar o quanto afetou. Eu vou voltar ao normal, porque eu não quero estragar. Calculando. Eu espero que... eu salvei. Eu estraguei o trabalho do aluno 2. Vou ter que recuperar isso. Ainda bem que nós temos recurso no Dropbox para isso. Então, aqui nós estamos vendo que a linha de base que não apareceu, eu fiquei procurando, não achei, mas agora eu já estou encontrando. Gramar é uma atividade do tipo Productivity. Se é do tipo Productivity, então ela é do tipo Productivity. E se ela é do tipo Productivity, eu preciso informar algumas coisas. Eu tenho criaturas trabalhando, duas criaturas fazendo 1 metro quadrado por hora. 2 criaturas fazendo 1 metro quadrado por hora dá 2 metros quadrados por hora. Se são 450 metros quadrados, eu posso fazer a conta. São 450 metros quadrados. Cadê os essenciais? 450 dividido por 2 dá 225 horas. Então eu já posso escrever aqui que a duração de Gramar, pelo caderno de estudos, é 225 horas. Na unidade 3, isso vai ficar melhor. Mas por enquanto, é uma atividade que dura 450 metros quadrados dividido pela minha capacidade por hora, colocando as horas. Agora eu tenho um tamanho, e peço para calcular, e eu teria então uma situação a partir do caderno de estudos que definiu a duração. Eu fiz na mão, mas não é assim que a gente vai fazer. Produtividade é um recurso que essa ferramenta e o Primavera possuem, assim como o Astra também possui, e que para a engenharia é muito rica, porque se a produtividade muda ao longo do tempo, a duração muda ao longo do tempo automaticamente. Eu não tenho que ficar calculando como eu fiz, dividido, multiplicado pelos recursos. Bom, acho que deu para fechar esses comentários e eu diria o seguinte: agora é só você Gantt e publicar isso tudo na web. Isso não. Publicar o modo do cronograma. Afinal, o seu cliente só pode ver o que você quer que ele veja. O seu parceiro,
o seu colaborador só vai ver o que você quer. Apertando o Upload to Web, tudo isso vai para a web com segurança. Mãos à obra para os concertos e atenção naquilo que o monitor apontou.